esse piso salarial não precisar de que todo mês eu pegue o microfone, o vida, para denunciar o gestor que não cumpre o piso, que já foi julgado pelo Supremo 5 vezes. 5 vezes! Não é possível. E tem gente do nosso campo, isso aqui entre nós, que sobe no palanque, olha aqui para a minha cara e diz: tem gente que quer legislar piso para prefeito pagar. Agora, eu pergunto, é justo que o professor continuasse ganhando no Brasil profundo R$ 1.750? É justo que um servidor de escola seja o carimbo da exclusão, do analfabetismo, da pobreza dentro das escolas? Porque o funcionário da escola virou isso. Então, meus companheiros e companheiras, a verdade é que nós vivemos uma democracia jovem e imperfeita. A democracia precisa se robustecer no Brasil. E para que ela se robusteça, nós precisamos entrelaçar o movimento sindical com esta consciência de classe em si e para si. Com essa consciência de classe que é preciso interferir. Tirar foto depois, oh, minha gente, não pode. Aí, Zé, então, nós precisamos efetivamente constituir mecanismos de garantir esse entrelace, sem medo de que esse entrelace seja partidarização. A partidarização é uma decisão individual. Não é? Eu tomei a decisão de ter um partido aos 16 anos de idade. Não vou dizer quantos anos de militância foi. Quem quiser que pesquise... Já pesquisaram. Ou que negócio desagradável é dizer a idade da gente no Google. Então, eu estudia até muito. Então, minha mentira. Então, nós sabemos que, às vezes, não é? O professor hoje está sendo criminalizado. Eu e Rui fomos a uma delegacia, porque uma mãe de aluna, a professora fez a comemoração do Dia da Consciência Negra. E a mulher disse que aquilo era partidarização. Era o povo do PCdoB, do PT, não sei o quê. Então nós sabemos que isso tudo está acontecendo. Se fosse pelo inominável pai do menino, que ontem nós, o Brasil soube que pediu 162 milhões de porcário, para fazer um filme do inominável, eu espero que o cartaz do filme seja um ferro de solda. Então, eu não vou dizer o nome daquela criatura inominável essa hora da manhã. Então, efetivamente, nós sabemos que por ele já tinha câmeras dentro das salas de aula, monitorando o que o professor, que a professora está falando. Mas nós estamos resistindo. Conseguimos derrubar, no começo do governo Lula, o modelo de escola cívico-militar. Isso foi uma vitória desta quadra. Eu vou deixar para Adilson falar da conjuntura internacional, vou fazer o nosso link educação conjuntura. E isso é algo que nós precisamos refletir. E vocês, como os líderes, as líderes dos territórios, das direções da PNB pelo Estado da Bahia, essa é uma discussão que a gente não pode perder tempo. Não é? É mais educação da política, mas é política com letras maiúsculas na educação. Porque senão os meninos vão pro Red Pill. Sabe o que é isso? É lá a internet infracolocada no sentido de agredir mulheres, de orientar estupros coletivos, de manter filosofias racistas e nazistas. Querida Carol, então eu digo a vocês que nós temos que interferir na política, partidarizar, individual. Não precisa ser a sala de aula o instrumento, né? Mas isso é necessário. Segundo, porque julgo que a democracia é frágil ainda. Porque há uma diferença econômica explícita entre uma candidatura de Rui Oliveira, Alice Portugal, com o neto do grande poderoso que arrebentou a educação na Bahia. Não é? Então nós sabemos, é muito diferente você ter uma televisão da propriedade de sua família e esconder quem existe
e colocar apenas o que tem rebatimentos negativos no governo do Estado. E não publicar nada, nada. Um conselho desse mobiliza o Estado, mobiliza a economia, gasta dinheiro para fazer. Não é? Vai para hotel, vai para restaurante. Então usa o shopping. Mas isso não interessa às grandes TVs da Bahia. Né? Somos nós que fazemos a nossa própria imprensa. Nós temos que nos virar para fazer a nossa própria imprensa, a nossa página em rede social, nosso boletim, nosso jornal, porque não se publica. Então as diferenças existem. Então é muito importante dizer, vamos eleger os nossos. Porque hoje o Congresso Nacional, com 513 deputados, nos bons dias, eu digo isso em todo o Conselho da PLB, que sou convidado, nos bons dias nós temos 132 a nosso favor. 40 de origem sindical, dentre os quais, orgulhosamente, eu me incluo. E desses 132, tem alguns dias que alguns escorregam. Tem gente que foge de votação. Eu, por exemplo, se estivesse na Bahia, fosse deputado estadual, votaria pelos juros do precatório. Porque quando nós aprovamos, eu e esse daqui, botei dentro da sala de Arthur Lira, junto com o consórcio Nordeste da Educação, não é? Nós fomos lá e lá nós decidimos a divisão em 3 parcelas e com atualizações em caso de atraso. Então alguém perdoa os juros do cartão de crédito da gente? Não. Alguém perdoa a multa, né? Os juros de mora por algum carnê, né? Carnê que a gente paga? Boleto residencial, habitacional, alguém perdoa esses juros? E por que o professor que a Fazenda Pública deve há anos, um resíduo do Fundef, vai pagar a seco? A seco? Sem corrigir o atraso? Sem corrigir a demora? Não é justo. Então, nós precisamos eleger pessoas que você saiba que é o seu representante de fato, que lá vai votar em você, que vai assumir muitas vezes riscos e inconveniências para manter o seu perfil. Eu não tenho nenhuma dúvida, nenhum desconforto de me lembrar todos os dias de onde eu vim. Eu vim ali de Varana Maralina, numa casa de chão de cimento vermelho, telha, van, que meu pai não subia para consertar, porque era gordo, minha mãe subia. E eu, né? A Condessa de la Torre, a gente assim chamava. Então, às vezes a gente acha que a pessoa teve origem, né? Não, eu tive uma origem humilde. Estudei no Colégio Estadual Mandel Devoto com muito orgulho. Boa aluna, passei na escola técnica, era jogo duro passar. Né? E depois fui para a Dalquímica fazer o meu trabalho como operária. Passei em primeiro lugar em todas as fábricas que foram cotadas para receber os alunos da velha escola técnica, hoje Instituto Federal. Ajudei a implantar a planta B aqui em Candeias, participei das brigadas de incêndio, já subi em telhado, subi em tanque, né, de cloro, de derivados fluorados. E 4 meses depois, quando passei no vestibular, o americano me chamou e disse, olha querida, a gente não quer te perder. Nós estamos conversando com todos, mas você é a única mulher. Então eu quero lhe dizer que aqui, a filosofia americana, a mulher não trabalha de tudo. Você vai ter que escolher entre a Universidade Federal e a fábrica. Foi mesmo que me jogar um banho de gelo, porque eu ganhava mais do que meu pai. E aí eu cheguei em casa e disse, meu pai, e agora? Era um homem, né, que dizia desde menina para mim, olha, diploma na parede, chave da casa na mão, porque casamento pode dar certo, pode não dar. Então, vejam só, ele me deu a liberdade de escolher, vou fazer uma confidência, eu vendi meu acordeon para comprar os primeiros livros da Faculdade de Farmácia e deixei a fábrica. Foi uma escolha difícil para minha família, que precisava daquele salário, mas absolutamente vinculada ao meu sonho de continuar estudando. De vincular química à saúde. Eu sou formada em química lá na escola técnica e vim para a farmácia e bioquímica na universidade. Não é? Fui a química. Então, eu digo a vocês, se a gente não passa para o alunado, não é, a visão de que a educação é que emancipa, que a educação é que transforma,
se ela não faz a revolução, mas ela forma pessoas com capacidade de interferir, nós vamos continuar repetindo modelos, nós vamos continuar reproduzindo modelos. E esse Congresso Nacional, o que é que ele é? É uma reprodução de modelos. Do prefeito que hoje não suporta o orçamento, que é sugado não pelas emendas, o orçamento é sugado pela dívida pública. E aí ele tem 4 ou 5 deputados, hoje não tem prefeito monogâmico. Todos são infiéis. Né? Então, você vai encontrar de Alice em Portugal um cara da direitura, é ou não é, Alexandre? Não é? Sem citar nomes. Então, essa é a questão. E nós vamos apostar em quê? Nesse mosaico. Ah não, o prefeito é bacana, entra na minha casa, apoiei essa frente que fez dele prefeito. Ele abre a panela, a tampa da panela, como a gente fala na minha cozinha. Eu vou votar no candidato dele. Chega lá um miserável desse, ele mete a faca na barriga da gente. É bem assim. E vota contra a jornada 6x1, e vota contra a Previdência Social, e vota a favor de uma reforma trabalhista que emagreceu os sindicatos, arrebenta com o direito dos trabalhadores, vota na jogatina, veja o que é que está dando em termos de adquisição de vício em relação aos bets. A gente tem que ter, né? Nós precisamos que agora no Brasil, no eleitoral, quem disser que vai acabar, perde qualquer eleição. Nós tivemos que proibir celular em sala de aula, isso é uma coisa radical, porque você pode usar isso para elementos didáticos. Né? Mas nós tivemos que competir com o vício das telas. Aí não teve jeito, a própria direita teve que votar conosco. Depois de ouvir os especialistas. Porque senão não tem concentração que resista. Se a gente perde a concentração, quanto mais menino, quanto mais adolescente. Então, minha gente, a conjuntura está completamente entrelaçada com o fazer de vocês, que são o que eu chamo de arquitetos de pessoas. A conjuntura é uma conjuntura que nos deu vitórias. Eu citei aqui, logo no início, algumas vitórias. Nós temos vitórias de retorno no controle aí, viu? Não contei o tempo. Então, nós tivemos vitórias importantes. Agora mesmo, eu tenho que ir lá no Minha Casa Minha Vida, que Lula tem quase 400 casas em Camaçari. Depois vai abrir a fábrica Fafim, que estava há anos fechada. Há anos fechada a Fafim. Né? Então, nós temos vitórias. O Farmácia Popular, o que para mim é uma coisa espetacular, né? Voltou a distribuir a metformina para os pré-diabéticos, para os diabéticos. E nós sabemos como é importante para a longevidade, para a memória, garantir os níveis de açúcar no lugar. Objetivamente, o Farmácia Popular é um programa que não existe em lugar nenhum do mundo. Assim como o SUS é único. E agora o México está copiando com aquela presidenta maravilhosa que o México tem. Sugiro que vocês acompanhem. Eu penso que as vitórias elas são grandes, mas elas ainda, aí o Diese e a Dilson vão pegar isso, elas ainda não foram incorporadas no coração do povo. Aí a gente pergunta, Alice, voltou Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular, 40 políticas públicas, renovamos as cotas, apesar do bolsonarismo do Congresso Nacional. E ainda estamos expandindo escolas técnicas, expandindo universidades. Aqui em São Francisco do Conde vai sair a Universidade África Brasil. É uma vitória gigante. Mas por que a pesquisa ainda está engatada? Por que a pesquisa ainda está enrolada? Por que aqueles malfeitores, Giraldino, que arrebentaram o Brasil, que batem continência para a bandeira americana, que querem calar a voz do docente na sala de aula, se imiscuir no conteúdo do ensino, não permitir a orientação, por exemplo, contra a gravidez na adolescência, porque eles dizem que isso é ideologia de gênero. Que votaram com a menina de 12 anos, Fátima, parir, para não fazer o aborto legal de uma criança. O padre, não sei quem lá, o médico teve que fugir com a menina para Pernambuco, para um lugar em que fosse possível deixar a saúde mental daquela criança em dia. Gente, esses caras mataram 700 mil pessoas, um atraso de 8 meses da vacina, porque queriam $1 dose.
para a vacina de propina. Isso está aprovado, Francisca Brasil. Está aprovado. Então, meus companheiros de luta, de velhas batalhas, nós precisamos fazer um Congresso Nacional que garanta pessoas que nos representem. Para isso, a gente tem que escolher o certo, escolher aqueles que nos servem, aqueles que estão à disposição da batalha, aqueles que têm coragem em movimento. Não adianta a coragem estática. Que tem coragem em movimento, que tem iniciativa em ação. E eu creio que, portanto, para mudar a conjuntura, é preciso a incorporação de vozes, não é? E braços. Nós precisamos entrar nesse processo, senão o Brasil volta para trás. Volta porque eles têm mais habilidade nas redes, robôs, estrutura, não é? Eles têm o apoio americano, não é? Com o homem da Starlink, que a gente mesmo está precisando fazer. Eu entrei com um projeto de que toda a estrada federal tem que ter internet 100%. E, evidentemente, com a falência dos pedágios, que nós avisamos que aconteceria com a privatização. Não é? E aí está aí, as estradas estão todas com as cancelas abertas. E quem está reformando as estradas? O governo federal, através do limite. Para depois privatizar de novo. Mas, Alice, por que o nosso próprio governo privatiza as estradas, privatiza os hospitais com mão de obra terceirizada e faz uma festa de renda nas escolas? Porque os governos têm um cabo de guerra estendido. Nós sozinhos não ganhamos. Apesar de criticarmos a infidelidade dos prefeitos, nós precisamos fazer alianças, porque sozinhos nós não ganhamos. Temos que nos aliar com alguns que não querem tantas mudanças assim. E o próprio orçamento, né, absolutamente capturado pela dívida pública e, em parte, pelas emendas exageradas e ilegais que aconteceram no período passado, que Flávio Dino meteu a mão, as secretas, que vocês fiquem tranquilos, vocês não vão me ver em emenda secreta. Aliás, é um negócio impressionante, esse borcado todo mundo viu, eu nunca vi esse tipo de minha gente. É impressionante, ou seja, era nas pequenas rodas, né? Era tudo nas pequenas rodas, nos jantares e nas festas milionárias, e o dinheiro público voou. Então nós temos que saber quais são os municípios que entregaram a Previdência Social ao Banco Master. Porque esses municípios, eles vão estar igual os sindicatos rurais no INSS. Eles vão estar descobertos para pagar a aposentadoria. Porque o Banco Master faliu. E o dinheiro era o dinheiro para o filme do Inominável, era o dinheiro para as grandes festas, é o dinheiro para o enriquecimento desse cara que está preso. Vai ter que ter tudo confiscado, possivelmente mais da metade dos bens que ele adquiriu não estão em nome dele, não estão em território nacional, e quem vai pagar a conta é a viúva. Nós. Não é? Assim como foram com os fraudadores do INSS, e eles botaram a culpa dos sindicatos. Então, nessa direção, para mudar a conjuntura, na minha compreensão, nós precisamos realmente reeleger Lula. Lula é um fenômeno de história de amor com o povo brasileiro. É impressionante a sua capacidade de diálogo, um homem que não alisou um banco de escola, que não fez uma faculdade, e que botou o Brasil na pauta internacional, que construiu uma nova rota de comércio a partir, não é, do processo de vilipêndio que o Donald Trump instituiu para o mundo inteiro, em especial para o Brasil, com um tarifaço sobre as nossas exportações. Lula pegou o agronegócio que nos lascou nas eleições, fomos para o segundo turno, deu 30 bi no orçamento e a calça curta ficou aqui na educação. Mas para não perder o comércio, não perder empregos, e fez a rota da China, a rota da Europa, que agora está proibindo a venda da carne do Brasil. E agora, por último, o Trump teve que recebê-lo com o tapete vermelho. Então, o Lula é um grande estadista. Não temos críticas? Claro que temos críticas. Claro que temos críticas, né? Nós queremos o piso do funcionário de escola, quero o piso da enfermagem sem 44 horas, quero o piso da fisioterapia, quero o piso da psicologia, da educação física. Isso tudo são as minhas pautas. E eu digo a vocês, para a gente garantir que essas pautas tenham êxito,
nós precisamos meter a mão na política. Nós precisamos ajudar, não é, o alunado a constituir uma visão de coragem e de cidadania diferente. Evidentemente usando da habilidade, a mesma que nós temos para lutar pelo piso salarial, pelo plano de carreira, bater na mesa dos prefeitos, encantar os alunos, é papel de vocês. Para que a gente não tenha, no futuro, uma legião de desalentados com o seu próprio país. Então, recuperar essa esperança. Porque esses 4 anos agora de Lula, 3 anos, ainda não foram suficientes para isso. Nós precisamos recuperar, fazer com que essas vitórias cheguem aos ouvidos do povo, intuir o nosso governo a divulgar com mais intensidade essas vitórias. Melhorou a comunicação, mas precisa melhorar mais. E pressionar de fora para dentro. O Congresso Nacional. Veja que dia 27 está pautada a votação da jornada 6x1. Dia 27. Se não tiver mobilização popular, e o 1º de maio foi bacana, mas ainda foi suficiente. Está aqui o presidente de uma grande central sindical do Brasil, a qual a PLB é filiada à CTB, que eu tenho a honra de ter participado do preâmbulo da sua criação. Então eu digo a vocês, nós precisamos de fora para dentro fazer zoada. Então agora, nas regiões, os deputados vão chegar, chegam no fim de semana, vão chegar. Então o que é que nós temos que fazer? Uma cartinha singela da PLB, vote contra a jornada 6x1. Vamos instituir a nova jornada, não é? A favor do piso dos professores, não vote em nada que confisque o piso, porque tem projeto do Congresso Nacional para reduzir o piso, para relativizar a natureza do piso. Então esse debate cara a cara com o parlamentar que vota, porque é como o Congresso de vocês, a gente não escolhe os delegados, o Brasil é gigante, não pode viver de levante a mão quem é a favor, plebiscito, não tem. O Congresso Nacional é isso, ele tem que ser composto pelos delegados que você elege. Agora, esse miserável tem que votar naquilo que aquele grupo social, que aquela parte, por isso os partidos, votaram. Então, por isso o controle externo é determinante. Por que nós derrubamos a PEC da blindagem? Que pregava que o deputado com processo, com problemas, ele só poderia ser processado, não era nem preso, processado se tivesse autorização dos seus pares. Ora, o corporativismo imperaria. Uma coisa é crime de opinião, aí o deputado tem que ter imunidade para dizer o que pensa. O maior absurdo que seja, ele foi eleito e tem que ter imunidade de palavras e votos. Agora, crime? Matar os outros? Matar a mulher e dizer que foi suicídio, como nós temos lá um caso, dentre outros casos. Então isso não era possível. Aí o que se fez? Rua! Vamos para a rua! Aquela rua determinou que o tal do projeto fosse detonado. Esses dias não teve rua e eles votaram anistia para os golpistas. Quem quebrou o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, pichou a estátua da Justiça, arrebentou com o Palácio do Planalto. Esses daí, tá certo? Vão ser liderados por aquela votação. Mas o Supremo garantiu a inconstitucionalidade da decisão. E o pau vai quebrar. O que é que eles fizeram em retaliação? Não votaram no candidato que Lula indicou para o Senado. E o Senado fez a sabatina de Jorge Messias, por unanimidade aprovou, e o Congresso e o Senado reprovou em retaliação a posição que o Supremo tomaria a dias posteriores, suspendendo aquela votação. Mas se o povo não for para a rua, eles vão manter a decisão de anistia para os golpistas. Então, minha gente, passeando rapidamente, fazendo um link com nossa realidade. Um link em forma de chamado. Se as lideranças da PLB tomam em sua mão a bandeira da democracia, a bandeira da soberania nacional e a bandeira dos direitos sociais, a gente consegue influenciar muita gente. Influenciar o alunado, as comunidades, os seus pais, as associações que chamam vocês para debates, chamam vocês para orientações, porque cada líder da PLB é como um deputado estadual no território.
Por isso, a eleição de um professor, ela é determinante para o processo de representação nesta Assembleia Legislativa. Enquanto eu fui deputado estadual e os mais antigos que me acompanharam naquela jornada, não é? Ainda muito jovem, eu procurei ser esta voz, apesar de não ser professora da rede, aquela voz que erguesse o dedo em riste na cara dos carlistas. E depois no Congresso Nacional, é assim que eu sou identificada. É a deputada da educação, é a deputada da defesa do SUS, é a multilux. Então, Rui, a sua eleição não é uma tarefa. Primeiro, porque Rui não é o homem do dente no quarador. E precisa ter dente em quarador para ser deputado? Não é? O meu não é do quarador, agora o dente não é daí. O importante é que a pessoa é autêntica, é correta, Você foi ótimo. E a gente precisa entender que é uma necessidade de você ter representações reais, não é? Então, é como ele diz, espero que seja eu. Eu, atrevida que sou, espero que sejamos nós. E sem dúvida, além de nós, aqueles que são autênticos, e nós temos vários, aqueles que são autênticos, que são reais, que são do nosso time, que são do time de Lula, mas do time de Lula autêntico. Que a gente garanta que essa possibilidade se dê para diminuir o sacrifício. Eu contesto quando alguns dizem Congresso inimigo do povo, Congresso com maioria inimiga do povo. Salve os resistentes! Viva a luta da PLP Sindical!